Você não sabia disso. Sobre o seu cérebro, vamos ver o que o livre docente da Unifesp, Álvaro Dias, tem a dizer sobre o que eu não sabia sobre o meu cérebro. Então, essa coisa das vozes é incrível. Desculpa, cara. Desculpa. Fala. Então, esse de fato é incrível, porque você levantou algumas questões, assim, que me pegaram. Tipo, por exemplo, uma pessoa trans, qual é a voz que ela escuta na cabeça? E eu fiquei, caralho, é mesmo? Isso daí é um bagulho... E essa voz que eu escuto na cabeça, por que eu escuto essa voz na minha cabeça? Por que eu escuto essa voz na minha cabeça? Porque, sei lá, eu tô acostumado com a minha própria voz e será que a voz que eu escuto de fato é a minha voz? Você tá fazendo um monte de pergunta que não tem nada a ver, cara. É? Sabe por quê? Ah. Porque você não escuta a voz na sua cabeça. Será? Não. Você é a voz na sua cabeça. Caralho. O que é essa voz na minha cabeça? É um gremlin. Não, caralho, essa voz chama Igor. Entendeu? Você é. Fudeu Sim, sou eu lá. agora. Você é. Então, aí que tá. A gente tá acostumado sabe, nessas discussões... Isso que a gente chama de subvocalização. Essa voz interna, que não é bem, como ele tá dizendo, não é bem uma voz. Mas algumas pessoas não têm, sabia? Algumas pessoas não têm. Às vezes de maneira bastante superficial, fala assim, o que é o eu? Ah, porque o eu é, sei lá o que, parece que é redação do Enem, entendeu? Uns badulac da porra. E na prática, o que é o eu? É essa manifestação. Só que essa manifestação, ela se dá com graus de semelhança com a manifestação social da subjetividade maiores, com graus de semelhança das manifestações sociais da subjetividade maiores ou menores. Porra, eu já conversei com o eu do mal dentro da minha cabeça. Sim. Então, olha só, aí ela tá se dando com grande semelhança. Olha só. Isso é doido, né? Eu estudo compreensão e eu vou estudar se as pessoas entendem um texto mais lendo de maneira silenciosa ou em voz alta. Quando a pessoa lê de maneira silenciosa, tem essa subvocalização. E aí vem umas perguntas interessantes. As pessoas que não têm essa voz interna, será que tem alguma diferença na compreensão? Não faço ideia. Não temos dados ainda sobre isso. Vamos lá. Eu posso pensar em palavras, escutar a vozinha. Eu estou subvocalizando. Falei. Se eu botar eletromiografia, tem comportamento. Isso é subvocalização. Eu consigo fazer decodificação da subvocalização com inteligência artificial e ressonância através de uma técnica. Depois eu conto como é que funciona. É bem complicado, mas dá pra decodificar a voz interna. Porque isso existe em si, isso aí não tem abstração nenhuma, isso é uma coisa que está lá. O tempo desse pensamento é o tempo da passagem é o tempo da experiência sonora. Se eu estivesse ouvindo uma coisa, se estivesse com fone de ouvido, era o mesmo tempo. Essa voz é um comportamento, igual ao comportamento externo, só que você está usando ele internamente. Esse é um comportamento social internalizado. Vygotsky falava, o cara que pensou a primeira vez sobre isso, que primeiro a gente vê as pessoas falando e pega isso por imitação, aí depois a gente começa a falar com os outros, aí depois, em determinado momento, a gente inverte esse eixo e a gente incorpora. No meu TCC eu falo sobre essa tese do Vygotsky, que é a tese da internalização da voz. Eu vou deixar meu TCC aí na descrição, para quem quiser ler. Tem outro vídeo meu. Tem no vídeo meu apresentando o canal. Mas vocês vão curtir. E não é tão inacessível. Dá pra ler. Tem umas coisas muito técnicas, né? Mas... Aqui, ó. Meu TCC. Comparando a compreensão da leitura oral, silenciosa e acompanhada. Tem as partes mais cabeçudas e tal, mas... Incorpora esse troço como um diálogo, entendeu? Que como se alucinasse na nossa cabeça aquilo que acontece no mundo. E só então a gente subtrai isso e tem um monólogo interior que some e se torna essa voz que é a manifestação de nós mesmos, que é o eu, que não tem esse papo. Eu acho essa não é uma visão que bate perfeitamente com as evidências de 2023, mas tem muita verdade nisso. Esse cara foi um dos maiores gênios
da história da ciência cognitiva, um dos fundadores. E curioso, que o cara escreveu um negócio há mais de 100 anos e bate muitas coisas. Então, esse tem um ponto de verdade. E esse... Vygotsky é um gênio. Inclusive, o artigo que eu vou fazer no meu mestrado, eu vou replicar um estudo que demonstra empiricamente uma tese do Vygotsky. Essa da internalização da voz. tipo de coisa é comportamento externo. Então não é isso que conta. Veja, quando você está nervoso, ansioso, tenso, você dialoga com você mesmo. Você conversa. O que é conversar com você mesmo? Você é eu e ele. Por quê? Porque você, naquele momento, está buscando um referencial externo. É como se você precisasse assim, cara, eu não estou me bastando, ou não estou confiante nas minhas próprias ideias. Não estou tendo clareza suficiente. Não estou tendo clareza suficiente. Então eu dialogo tal como se eu estivesse dialogando com meu pai, com a minha mãe. Entendeu? Essa é a origem. Lá na base de tudo, com as minhas figuras referenciais de autoridade e entendimento de mundo. Então é isso. Isso é um mecanismo para me ajudar a entender melhor a situação que eu estou vivendo. Perfeitamente. Naquele momento. Isso. Então, inclusive, pessoas com transtorno mental, como depressão, elas têm essa voz interna, ela é meio que um bullying, né? A pessoa faz bullying com ela mesma. A voz interna é muito maldosa. Doideira isso, né? é instrumental. A terapia cognitivo-comportamental, então meio que a gente monitora esses pensamentos automáticos que a gente tem, maldosos sobre a gente mesmo, e corrige, e contesta, e investiga. Terapia cognitivo-comportamental é muito interessante. Por que É a que eu atendo. que ele vem? Agora eu tô com a agenda lotada. Por que Mas se quiser entrar na lista de espera, vai estar o link aqui do meu site. ele vem assim tão... Por que é de fato parecido pra caralho com uma conversa com... Porque com ele é outro emulação de conversa. É por isso que eu tô te falando do Vygotsky, já falava isso, ele tá certo nesse ponto. Porque esse diálogo interior, ele é internalizado do diálogo exterior. Então, por exemplo, já tive paciente que tinha uma abastança material, muita grana, morando fora, e completamente infeliz. Aí você me pergunta, Igor, como é que pode? Porque, claro, felicidade envolve um monte de coisa. Eu estava até conversando com um paciente um dia desse. Mas é em partes porque essa voz interna é muito maldosa. Tem pensamentos automáticos disfuncionais. É o termo técnico. Né? Não conta isso. Isso aí não vale na brincadeira da gente. Essa é brincadeira fácil. A brincadeira, isso é para os amadores, isso é para estudo, PhD. Tá. O cara fez um doutorado, essa daí é a brincadeira dele, pós-doutorado. Tem um pós-doutorado, discute essa brincadeira. Tá. Que arrogância agora, né? Não, mas aí, é verdade. Aí me ajuda aí então, porque eu não sou nem doutor, nem pós-doutor, nem porra nenhuma. Não, eu tô brincando, para dizer assim, essa é brincadeira fácil. A grande questão é, e essas manifestações que são o próprio eu? Você percebe? É outra vibe, é assim, você não é que você conversa com você mesmo a parte do tempo, você tem um pensamento, e às vezes ele é mais sonoro. Você ouve as palavras. Tem horas que eles vai... É como se você tirasse as palavras e o pensamento ainda tá lá. Você sente ele. E tem hora que ele se mistura sensações, emoções. Ele é uma coisa mista de tudo. E agora eu vou falar de ordem contrária. Você tem uma manifestação de você mesmo que é essa miríade, que é esse quebra-cabeças de peças assimétricas que não se encaixariam se não fosse no seu próprio cérebro. É a emoção com a sensação, com uma certa palavra, com uma referência visual, com uma vibe, com o tom da coisa. Estourou. Meu Deus. Se estiver estourando demais o microfone, me avisa que eu abaixo aqui na interface de áudio. E aí você tem uma coisa que está numa camada de formalização maior, uma manifestação que está numa camada de formalização maior, que você tem uma estrutura sintática por trás. Mas você não usa todas as palavras, você pula, você é saltatória. E ela tá lá só como um andaime para você chegar em conclusões. Andaime, que é o termo que a gente usa na psicologia do desenvolvimento. Scaffold, né, em inglês. Percepções. Tanto que às vezes você não tá pensando em nada e ela surge. Que hora essa daí é muito usada? Na hora que você tá pegando no sono. Estados hipnagógicos são propensos a isso. Você tá lá meio que pensando... E aí, galera, comenta uma coisa. Vendo esses meus vídeos, tá dando vontade de estudar? Tá dando vontade de ver mais coisas? Espero que sim. Porque eu mesmo vejo esses vídeos e tenho vontade de estudar. E eu tô deixando referências, indicações. Todo vídeo tem, tá?
Quase todo vídeo, tem uns que não tem não, mas a maioria dos vídeos tem. E eu deixo lá o link se quiser comprar, mas se quiser também ir por outros meios, eu super... E comenta, tá? Pô, Igor, você tá me fazendo me interessar por coisa tal e tal. Que nem um cara comentou que tava esperando o react do Greg News. Eu adoro os comentários, eu leio todos os comentários. Meio que não pensando, e você de repente tem uma ideia, até ela te acorda, assim. Geralmente uma preocupação. E aí, Deus, lembrei do negócio. Ah, eu tenho um vídeo que eu entrevisto esse cara aqui no canal. Vou deixar aí também na descrição. E elas vêm, elas estão lá. São essas ilhas de representação do você mesmo. Esse é o eu mesmo, não é a teoriazinha babaca. Esse é o eu mesmo. E aí tem essa outra que já começa a ganhar uma estrutura muito próxima do diálogo, mas ela é monólogo. Que você escuta, você pensa, fala assim, não, peraí, então quando eu subir lá eu vou falar isso aqui pro Igor, eu vou falar pra ele que ele é um puta do babaca, e caralho, que eu não vou tomar café com ele. Então você pensa aquele negócio. E aí você planeja, o planejamento é estruturado nisso. Todo esse papo, os processos executivos, a racionalidade, é mentira, está tudo errado, entendeu? Não porque está errado no sentido que essas coisas não existem. É porque não é o processo maior, esse é o processo menor, só é mais fácil de descrever do ponto de vista biológico, do ponto de vista funcional, neurocomputacional, o que você quiser. Então é fácil falar que o cara pensou, isso, mas na maior parte do tempo não é isso que está acontecendo. O Einstein falava, você quer fazer, outro dia eu pensei em fazer, vou abrir um parênteses, eu recebo de um cara um negócio de bom dia, todo dia. Chato. Não, ele deve achar que eu devo querer, que eu tô me preparando para me tornar serial killer, ele vai ser a primeira vítima. Mas na verdade eu acho hilário, entendeu? E aí eu percebi, você quer fazer eu fiz o cartão de bom dia universal. Ele tem pôr do sol, aquela flor que solta aquele monte de coisinha que você assopra assim, como chama aquilo? É dente de leão. Tem um dente de leão, tem pôr do sol, dente de leão, Jesus Cristo e Einstein. Tudo no mesmo. E é que, sabe? Esse é o jeito de ofender a maior parte das pessoas, né? Não, eu fiz com carinho. E eu pensei, porque eu só queria fazer o cartão de bom dia universal. Eu escrevi assim, bom dia. Eu gosto muito do Álvaro. Porque, por exemplo, eu vi muitos vídeos do Wesley Delanogari e do Fábio Perin, que também são neurocientistas. Só que o Wesley, principalmente, ele tem um negócio muito de lifestyle. Pô, galera, faz isso, por causa disso e disso. Eu não curto muito isso, né? De dizer o que as pessoas têm que fazer. Isso é uma coisa meio mais coach. E não no sentido ruim. Coach funciona pra muita coisa. Coach é um negócio mais diretivo, né? É um treinamento pro Enem. Sei lá. E aí, eu vejo o Álvaro, que é um cara mais, né? Tá bebendo um vinho ali, fazendo uma zoeira. Tá discutindo teoria. Não dizendo o que você tem que fazer. Não que o que o Wesley faça esteja errado. Ele ajuda muita gente, né? Botando o curso acessível. Mas eu acho que eu tô numa vibe assim mais Álvaro, sabe? Como é que é? Cristo não joga dados. Sabe aquela que o Einstein falou assim? Deus não joga dados para falar sobre... A crítica dele, o princípio da incerteza na física quântica. Aí você põe um Cristo no lugar de Deus, porque, né, afinal de contas, são parentes. E aí... Mais Cristo, pessoal. fica mais pessoal e Cristo não joga dado. Então, fecha o parênteses, mas assim, eu achei esse o cartão, né, de bom dia universal. Você pode mandar pra alguém? Eu mandei, eu vou mandar todos os dias pra esse cara, entendeu? Da vida. Todos os dias eu mando esse cartão. Todos os dias. Eu falo, bom dia, eu mando mesmo. Bom dia, eu mando. Porque ele é universal. Ele tem Cristo, tem Einstein, tem pôr do sol, tem o dente de leão, e tem escrito bom dia, e tem uma frasezinha que justamente sistematiza tudo. Foi quando ela é do período que Einstein se Eu não sei como ele chegou de voz interna para o cartão de bom dia. converteu ao catolicismo. Entendeu? Aquela coisa que nunca aconteceu. Mas fecha o parênteses. Entendi. Então, o ponto é aqui, nessa história, que você tem essas representações que fazem, entendeu? Essas articulações saltatórias, como dizia o Einstein. Essa ele falou mesmo, entendeu? Que elas não estão se baseando, elas não estão correndo no trilho A sonoplastia do Álvaro é muito boa. da linguagem. Elas usam o trilho como trampolim para chegar em gestaltes sintéticas. E é assim que funciona a coisa. Então, essa é a parte difícil. Como é que surge isso e o que é isso? Entende? O que são essas... Precisa de uma sofisticação só pra chegar na conclusão que é nisso aí que vale pensar. Claro, eu concordo totalmente. Falou tudo, cara. Esse é 80% da coisa. Quando eu me liguei
que tudo aquilo que eu ficava lendo, que era tipo, é legal, mas é puta bullshit, puta coisinha babaca, então, estudante. E entendi onde estava a questão mesmo, eu vi que eu tinha chegado no que importa, que é entender qual é a questão mesmo. E eu espero que quem esteja escutando também possa cortar o caminho, porque demorou muitos anos. Muitos, mas mais de década, tá? Bem mais de década. Eu não entendi direito, Álvaro, mas. Isso, obrigado. aquilo, e o textbook, puta, e essas babaquices de neurociência que eu ensino pros caras. Então, Ah! não é. Então, o negócio é isso, assim, essa é a manifestação que ninguém entende direito ainda. Muito bom esse vídeo. Muito bom mesmo. A neurociência é mais autocrítica, né? Eu curto isso. Então, quando eu critico o Perin... O Perin não, o Perin é muito lúcido. Mas quando eu critico o Wesley, por exemplo, é um pouco nesse sentido. Mas, enfim, é o jogo da ciência, né? Comenta o que é que você achou aí. Se inscreve, tá? Clica no sininho. Sai no vídeo todo dia, tá? Até o próximo vídeo.